Ser Hokage é mais que um título, é sacrificar tudo, é morrer por um sonho, e nem todos que tentaram sobreviveram. O título de Hokage não é só o mais alto dentro da hierarquia ninja, ele também é o mais cobiçado, o mais respeitado e, sem dúvida, o mais desafiador. Afinal, comandar a vila mais poderosa entre as 5 grandes nações não é tarefa para qualquer um, pois para ocupar esse cargo, o ninja precisa estar entre os mais fortes e preparados da sua geração. Mas não basta força, é preciso ter coragem, sabedoria e, acima de tudo, estar pronto para sacrificar tudo pelo bem do seu povo. É um fardo que poucos conseguem carregar, mas aqueles que conseguem entram para a história. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Mano Senin, e se você também sempre quis entender o que levou cada um desses ninjas ao topo, se inscreve aqui no canal agora mesmo, porque hoje você vai entender tudo sem enrolação. Já deixa o like também, porque esse vídeo tá especial. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre uma curiosidade interessante de quando foram escolher o primeiro Hokage. Madara Uchiha e Hashirama Senju deixaram as rivalidades de lado e se uniram com um sonho em comum: construir uma vila onde os ninjas pudessem viver em paz. Na hora da escolha de um Hokage, o Hashirama, sempre muito idealista e ingênuo, chegou a sugerir que Madara fosse o primeiro Hokage. Nesse momento, o Tobirama Senju, irmão do Hashirama, interrompeu a conversa, pois ele percebeu o risco que essa escolha representava e propôs uma solução mais justa, uma votação democrática para decidir quem deveria liderar a vila. O Hashirama, além de ser um ninja extremamente poderoso, ele já era muito querido por todos, fazendo assim com que ele vencesse a votação. O deus entre os shinobis já sonhava com um mundo sem guerras. Ele dedicou cada batalha da sua vida ao sonho de ver os clãs vivendo em paz, e em um momento marcante, chegou até oferecer a própria vida por isso. Esse espírito altruísta e a vontade real de transformar o mundo fizeram dele não apenas o primeiro Hokage, mas também um dos líderes mais respeitados de toda a história. Tanto que, durante o seu governo, a paz reinou, e foi só depois de sua morte que os conflitos voltaram a assombrar o mundo shinobi. Partindo para o segundo Hokage, Tobirama Senju. Ele era o único irmão vivo do Hashirama e também o seu braço direito. Após a misteriosa morte do Hashirama, que até hoje ninguém sabe exatamente como e quando aconteceu, o Tobirama, por ter se tornado tão formidável quanto o próprio Hashirama, acabou se tornando o sucessor natural para o cargo de líder da Folha. Porém, o Tobirama não era tão idealista quanto o irmão, que tinha um pensamento voltado para a paz. Ele era mais estratégico e militarizado. Tobirama já previa que as guerras voltariam, principalmente depois do Hashirama ter distribuído as bijus para outras vilas como parte de um tratado de paz. Por isso, ele começou a se preparar ao criar jutsus poderosos como o Edo Tensei, instituiu estruturas fundamentais para o futuro da vila, como a Academia Ninja, que treina as crianças desde cedo, e as provas Chunin, que ajudam a promover os ninjas de acordo com as suas habilidades. E tem um fato interessante sobre ele: o Tobirama foi o único que nunca foi visto usando o tradicional chapéu do Hokage, pois ele preferia estar no campo de batalha liderando de frente em vez de ficar atrás de uma mesa. Ele criou tanta coisa relevante que merece até um vídeo sobre isso. Comente aqui se você assistiria a esse vídeo, pois o Tobirama com certeza foi um grande Hokage. Agora chegamos ao Hokage que, para muitos, foi o pior da história de Konoha. Mas antes de qualquer julgamento, vamos entender como Hiruze Sarutobi chegou ao cargo de terceiro Hokage. Ele entrou para a história como o Hokage mais jovem de Konoha, assumindo o posto com apenas 23 anos, mais novo até que o Minato, que virou Hokage aos 24. E essa conquista não veio do nada. Hiruzen foi treinado pessoalmente pelos dois primeiros Hokages, Hashirama e principalmente pelo Tobirama, desde bem novo. Junto com Danzo Shimura, ele fazia parte da equipe mais promissora da vila naquela época. Eles cresceram em um período conturbado no meio da primeira grande guerra ninja, onde combates contra vilas inimigas eram frequentes. Durante uma missão, a equipe do Tobirama foi cercada por ninjas da Vila da Nuvem. A situação era crítica. O Tobirama sabia que alguém teria que ficar para segurar os inimigos enquanto os outros escapavam, mas antes de se sacrificar, ele quis testar seus alunos. Queria ver quem teria coragem de assumir essa responsabilidade. Foi aí que, mesmo hesitando, Hiruzen se apresentou, e foi nesse momento que Tobirama
Tobirama teve certeza. Hiruzen era o mais habilidoso e preparado para liderar a vila. Com o tempo, mesmo acumulando muitos erros, Hiruzen se mostrou alguém que carregava fortemente a vontade do fogo, um ideal que veio direto do Hashirama, e isso fez com que ele se tornasse um dos ninjas mais respeitados da sua geração. Ainda assim, muitas de suas ações são questionáveis. Para você, o Hiruzen foi um bom Hokage? Agora sim, chegamos no posto de quarto Hokage, e essa talvez tenha sido a escolha mais disputada da história de Konoha. Com a Tsunade afastada da vila e o Jiraiya tendo recusado o cargo, havia um nome forte para concorrer ao cargo de líder da vila. Durante as reuniões do conselho, ao lado do Danzo, Orochimaru foi proposto com insistência para o cargo, mas por sorte, quem teve a palavra final foi o Hiruzen. Ele tomou a melhor decisão possível. O Hiruzen escolheu Minato no Mikasa. E o motivo? Além de ser um ninja com as maiores notas da história nos exames Chunin, Minato também foi o homem que, praticamente sozinho, mudou o rumo da terceira grande guerra ninja em favor da Vila da Folha. Diferente de Orochimaru, Minato era um exemplo da vontade do fogo, um verdadeiro herói com um coração puro e talento absurdo. Por isso ele se tornou o quarto Hokage. Depois da morte do Minato, Hiruzen voltou ao posto de Hokage, mas o ciclo logo se repetiria. Com a morte do Hiruzen, chegava a hora de escolher o próximo líder de Konoha, e desta vez, a busca pelo quinto Hokage levou os conselheiros a indicarem Jiraiya novamente, mas ele recusou e decidiu fazer mais. Foi atrás da única pessoa que poderia assumir aquele manto, a neta do primeiro Hokage, Tsunade Senju. Na época, Tsunade estava afastada da vila há muitos anos, marcada por traumas profundos, com uma perda do irmão Nawaki e um namorado Dan. Ela havia mergulhado num vício em jogos de azar e se distanciado completamente de tudo. Mas foi aí que o improvável aconteceu. Naruto e Jiraiya encontraram Tsunade em um bar. No começo, ela rejeitou a proposta, mas bastou uma conversa com Naruto para algo mudar dentro dela. O jeito como o garoto falava, a forças dos sonhos, aquilo lembrou Tsunade de Nawaki e Dan. E foi assim que Naruto, sem perceber, reacendeu a vontade do fogo dentro dela. Tsunade voltou para Konoha, e mesmo com dificuldades no começo, ela provou que era digna do título, e se tornou uma das maiores Hokages da história, lutando bravamente pela sua vila. E falando em sonhos, o sonho do Naruto ainda estava vivo, mas não foi ele quem assumiu o posto após Tsunade. Com o fim da Quarta Guerra e a aposentadoria dela, Kakashi Hatake foi nomeado o sexto Hokage. Muita gente achava que seria o Naruto, afinal, ele tinha salvado o mundo ninja. Mas havia um pequeno detalhe: Naruto ainda era um Genin, não dava para pular direto de Genin para Hokage, era preciso subir degraus. Enquanto isso, Kakashi era o mais preparado para assumir a liderança, e mesmo não sendo mais forte entre os Hokages, sua inteligência, experiência e calma sob pressão fizeram dele um líder perfeito. Durante mais de 10 anos, Kakashi liderou a vila com maestria, melhorou a infraestrutura, promoveu a paz e guiou Konoha na transição para a nova geração. E aí sim, depois de tudo isso, chegou o dia tão esperado. Naruto Uzumaki finalmente se tornaria o sétimo Hokage, mas não sem antes passar por um momento hilário. Pouco antes da cerimônia de nomeação, Naruto teve que apartar uma briga entre seus filhos, Boruto e Himawari. No meio da confusão, Himawari ativou o Byakugan e acertou um golpe direto no pai, que apagou na hora. Naruto ficou inconsciente no próprio dia da nomeação. Para não cancelar a cerimônia, Konohamaru teve que se transformar no Naruto e assumir o posto no lugar dele, pelo menos naquele momento. Mesmo com essa gafe, Naruto logo assumiu de fato a liderança, e desde então tem sido um Hokage exemplar, dedicado, incansável e determinado a proteger Konoha com tudo que tem. Mas infelizmente, o destino é cruel. Hoje, Naruto é dado como morto pela própria vila. Após os eventos envolvendo Kawaki e Eida, Naruto e Hinata foram enviados para outra dimensão onde o tempo não passa, e com isso, a vila precisou agir rápido. Um posto de Hokage vago, um novo nome surgiu: Shikamaru Nara. Sim, o gênio da estratégia, conselheiro de confiança tanto de Kakashi quanto de Naruto, ocupa agora o manto de oitavo Hokage. Mesmo não sendo o mais poderoso em combate, Shikamaru tem algo que poucos têm: inteligência tática, frieza em decisões e profundo conhecimento político. Mas nem tudo são flores. Com a troca de realidades causadas por Eida, Shikamaru hoje acredita que Boruto e Sasuke são criminosos. Ele ignorou a
até mesmo os pedidos de Sarada para ouvir o outro lado da história. Isso pode comprometer seu mandato no futuro. Ainda assim, Shikamaru é um líder muito capaz, um dos maiores gênios do mundo ninja, e talvez seja ele quem vai conduzir Konoha em um dos períodos mais sombrios da história. E aí, qual o seu Hokage favorito? O meu fica entre o Minato e Kakashi, mas quero saber o seu. Comenta aí e aproveita para deixar o seu like se curtiu esse vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo ninja. E já clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela. Tem mais uma história incrível te esperando. Por hoje é isso. Valeu por assistir até aqui e até a próxima.